Na sua casa aprendendo da sua santa palavra. Nós, em rápidas palavras, irmãos, nós vamos trazer alguma coisa sobre a palavra de Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos um versículo encontrado no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e o versículo 49, diz assim, a palavra de Deus: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Também Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Somente esses dois versículos, irmãos, para nossa rápida participação nesta noite. Nós estamos voltados, irmãos, pastor Antônio, ele já há dias, ele pede para a gente ministrar sobre o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, a promessa do Senhor para o seu povo. E nós vamos nessa noite comentar algo sobre isso, voltado para isso, sobre a necessidade do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do crente. O Espírito Santo, irmãos, ele é indispensável na nossa vida, ele é necessário para a vida do cristão. Precisamos conhecer o Espírito Santo, precisamos adorar o Espírito Santo, precisamos buscar a sua presença, tudo aquilo que ele tem para oferecer para a igreja, pois para isto ele veio. Essa é a missão do Espírito Santo, estar com a igreja o tempo todo o tempo com a igreja. Após a ascensão de Jesus, antes da ascensão, ele prometeu de enviar o Espírito Santo para que estivesse o tempo todo com a igreja. E existe, irmãos, no meio da igreja, existe no meio do povo, a necessidade de se conhecer o Espírito Santo. Nós vemos que em Atos capítulo 19, os crentes ali em Éfeso, após terem recebido a salvação pelo Senhor, Paulo ele foi enviado ali, ele esteve presente ali e perguntou se eles já tinham sido batizados no Espírito Santo após eles crerem, após eles confessarem. E para surpresa de Paulo, a resposta deles foi: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Então existe no meio do povo, apesar deles naquela época serem ainda novos manifestos, mas a necessidade de se conhecer o Espírito Santo de Deus. E aliás, a necessidade vital de se conhecer o Espírito Santo do Senhor. Vital por quê, irmãos? Primeiro porque Ele é Deus, em toda a sua essência, consubstancial com o Pai, da mesma natureza, mesmo poder e mesmos atributos. Então, Ele é Deus. Daí a necessidade de se conhecer.
O profeta Oséias, ele já profetizava e dizia para o povo que nós devemos conhecer e continuar a progredir em conhecer o Senhor. Da mesma forma, como estamos vivendo na dispensação da graça do Espírito do Senhor, nós necessitamos conhecê-lo. E para conhecê-lo, é preciso se achegar a Ele, é preciso estar na sua dependência, é preciso buscar na palavra esse conhecimento do Senhor. E a própria palavra, ela garante e afirma categoricamente que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Atos capítulo de número 5, versos 3 e 4 em diante, quando Ananias e Safira venderam uma herança para depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos, e eles mentiram, foram repreendidos por Pedro, dizendo: por que encheu Satanás o vosso coração para que vocês mentissem ao Espírito Santo? Logo mais na frente ele disse: olha, vocês não mentiram aos homens, mas mentiram para Deus. Logo, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus por quê? Porque ele é eterno. Como já falamos, ele possui os atributos divinos do Senhor. Os mesmos atributos de Deus, os mesmos atributos de Cristo, o Espírito Santo, ele possui. Nós vemos isso, irmãos, um dos atributos, que ele é eterno, a eternidade do Espírito Santo. Hebreus, capítulo de número 9, quem puder acompanhar, verso de número 14, o texto áureo do livro de Hebreus. Nós podemos confirmar aqui pela palavra o atributo da eternidade do Espírito Santo do Senhor. Diz assim a palavra, Hebreus capítulo 9 e o verso de número 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Espírito eterno, como Deus e Jesus Cristo são eternos, o Espírito Santo também ele é eterno. Outro atributo divino do Espírito Santo, para comprovarmos a quem pedir razão da nossa fé, quem é o Espírito Santo, ele possui que atributos? Também é a onipresença, está presente em todos os lugares, e podemos ver isso, Salmo 139, versículos de número 7 a 10. Salmos 139, versículos 7 a 10. Que nenhuma pessoa, nada nesse planeta pode fugir da presença do Espírito Santo. Nada pode fugir. Ele está presente em todos os lugares. O salmista ele diz assim: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. O Espírito, ele é onipresente. Outro atributo é a onisciência. Conhece todas as coisas, sabe de tudo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10. Nós estamos aqui, irmãos, a conhecer porque necessitamos do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de número 10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito ele penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Logo, ele é onisciente, sabe de tudo, conhece os nossos passos. E mais que isso, que nós que andamos por fé, nós que aceitamos o Senhor, devemos andar em espírito. Louvado seja Deus, sabendo que ele está presente
está ao nosso redor 24 horas por dia. Jesus disse: olha, eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador, e esse vai ficar para sempre com vocês. Outro atributo do Espírito Santo é a onipotência. Ele é Deus por isso, Ele é eterno, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é desde a eternidade. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz que a terra era informe, ainda não tinha forma e vazia, mas o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo, irmãos, também é criador. Outro atributo divino, outro atributo atribuído ao Espírito Santo, ele é criador. Gênesis 1:26. Apesar da Bíblia Sagrada, irmãos, ela não mostrar a palavra trindade, nós vemos ações que levam a nos crer, a crermos assim, que existe a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus foi criar o homem, ele disse, Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Logo, irmãos, ele é criador. Não existe nada que refute esses atributos ao Espírito Santo de Deus. Não existe nada que o homem possa fazer para lançar por terra tudo isso que a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela comprova. E por que, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo? Por que precisamos conhecê-lo? Jesus disse em João 15, versículo 5, vocês sem mim nada podem fazer. É por isso que o Espírito Santo, ele foi enviado à sua igreja. A necessidade do Espírito Santo, ela é, irmãos, para a sobrevivência da igreja. A necessidade da presença do Espírito Santo, ela é para a sobrevivência da igreja. E sobrevivência, quando falamos aqui, nós falamos desde a eternidade, que ele já estava presente no início da criação, que ele já estava presente quando a terra ainda era informe e vazia, e o Espírito Santo de Deus já estava ali. Era necessário que ele estivesse. E os servos de Deus, sem a capacitação e habilidade do Espírito Santo, ousadia do Espírito Santo, intrepidez do Espírito Santo, coragem do Espírito Santo, nada poderiam e podem fazer. Porque, irmãos, nós não temos nada em nós mesmos do que nos gloriar, se não for dado pelo Espírito Santo, se não for concedido pelo Senhor. O homem não tem nada em si que possa se gloriar de ter feito a obra de Deus. Não. O que o homem pode se gloriar é como os discípulos se gloriaram, de serem achados dignos de apanhar, literalmente, por causa do nome do Senhor. E é por isso que necessitamos dele, do Espírito Santo em nós, para realizarmos a sua obra enquanto nós aqui na terra estivermos. A necessidade do Espírito Santo, ela sempre foi evidente. Isso eu falo na vida, nos tempos do Antigo Testamento, mesmo que a ação, mesmo que a atuação do Espírito Santo nos tempos do Antigo Testamento, ela tenha sido esporádica, distante uma de outra ação, mas sempre foi vital para que os servos do Senhor executassem a obra de Deus. E acompanhar a sua atuação no Antigo Testamento, Deus, através do seu Espírito, capacitou, habilitou os profetas, os sacerdotes, os juízes, o povo de uma maneira geral, para a sua obra e engrandecimento do seu nome. Tudo para a glória de Deus. Nada, irmãos, podemos atribuir a nós mesmos, de maneira nenhuma. Paulo, ele chegou a dizer
miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E logo alguém se engrandecendo por Paulo, por Apolo, ele disse: quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão servos do Deus Altíssimo, que pelos quais vocês conheceram a fé, senão servos do Espírito Santo, capacitados por Ele, dotados de poder e autoridade para fazer a obra. Então, tudo que há em nós, irmãos, é concedido por Deus para a glória dEle, para engrandecimento do seu nome e para o crescimento do seu reino aqui na terra. Ele chamou e capacitou homens e mulheres, capacitou Moisés para uma jornada, irmãos, que quando olhamos para o que Moisés ele passou no deserto, a capacidade dele, por mais treinamento que ele recebeu quando morou com Faraó no palácio e recebeu ali as melhores instruções, ainda seria pouco para conduzir aquele povo no deserto. Nós vemos ali a capacitação sobrenatural do Espírito Santo na vida de Moisés, na vida dos que estavam ali ao redor dele. O Espírito Santo sempre esteve presente fazendo isso, capacitando para a obra. Não vem de nós mesmos. E isso nós podemos comprovar. Números, capítulo de número 11. Quem puder acompanhar, irmãos, ou anotar. Números, capítulo de número 11. Um texto bem claro que fala que o Espírito Santo ele tem capacitado a Moisés, tem capacitado os que ali estavam. Capítulo 11, versículo de número 24, diz assim: e saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito, versículo de número 25, está com E maiúsculo, conotando para o Espírito de Deus, tirando do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Ou seja, Deus, através do seu Espírito Santo, capacitando aquele que não tinha capacidade para conduzir o seu povo. Estar à frente de uma obra, irmãos, não requer conhecimento próprio. Estar à frente de uma obra, da obra do Senhor, requer dependência de Deus. Quando o homem ele se coloca na dependência de Deus, reconhecendo as suas limitações, Deus o toma para si e o dota de uma capacidade tremenda para que o nome dele seja glorificado e sua obra continue prosseguindo. Consequentemente, o Espírito Santo ele encheu de coragem a Josué. Quando Moisés passou o cajado, Josué, escolhido pelo próprio Deus, Josué ele tremeu na base. Josué ele se achou indigno, se achou incapaz, ficou nervoso, dado aquela responsabilidade imensa de conduzir o povo. Ele ia substituir alguém que Deus ele chamou, que Deus falou face a face, e era necessário um revestimento ali de coragem. E o Espírito Santo faz isso conosco, quando tememos, que achamos que não podemos ir em frente, que não podemos fazer a obra, mas quando Ele chama, Ele se responsabiliza e Ele nos capacita com coragem. Números 27, versículo de número 18, é a palavra, irmãos, falando conosco. Versículo de número 18 do capítulo 27 de Números. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe sobre ele a tua mão. Homem em quem há o Espírito.
Deus escolhe para ele, irmãos, pessoas que são sensíveis à voz do Espírito Santo, que não agem com incredulidade mediante ao que o Espírito Santo realiza. Ele precisa encontrar terreno disposto a deixar ser trabalhado por ele, para que ele realize a sua obra em nós. Ele precisa disso. E ele escolheu a Josué porque o Espírito Santo já habitava nele. Então toma para ti ele, porque eu vejo, Moisés, que em Josué tem o Espírito. Louvado seja Deus. Em mim e em você habita o Espírito. É por isso que estamos aqui nessa noite. Não é por vontade própria, não. Quem sabe o desejo de muita gente era estar em outro lugar, mas o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito que fala aos nossos corações, ele nos conduz ao lugar certo para recebermos a sua palavra e o renovo. Então ele capacitou Moisés. Ele encheu a Josué de coragem, de sabedoria para continuar. E prometeu: eu vou estar contigo em todo tempo. Louvado seja Deus. E o que dizer de José? A história que todos conhecemos. José, habitando com seu pai nas tendas, ali naquela terra, foi tomado como escravo, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Passou as piores situações que um herdeiro poderia passar ali no Egito, sendo humilhado, foi encerrado na prisão. Mas a Bíblia diz que em todo tempo Deus, ele era com José. Deus, ele nunca abandonou José. E nós vemos também ali na vida daquele homem o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, irmãos, ele habita na nossa vida, não somente os crentes, mas até os descrentes reconhecem a presença dele na nossa vida. Reconhece? São obrigados a reconhecer. Quando a presença do Espírito Santo de Deus está na nossa vida, até o mundo reconhece isso, para a glória do Senhor. Gênesis capítulo 41, verso 38. É tão lindo isso, irmãos. É tão maravilhoso vendo o nome de Deus sendo glorificado através da vida desse homem, através da nossa vida. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 41, verso de número 38. Veja bem o que disse Faraó, o que disse o governante daquela nação, a autoridade maior daquele país tão imenso, tão grande. Ele disse assim: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Até o descrente ele reconhece, até o descrente ele se prostra, até o mais poderoso, Deus ele faz reconhecer a presença do Espírito Santo dele na vida. Aleluia. A presença do Espírito Santo, irmão, está em mim, está em você. É por isso que o mundo, irmão, nunca vai entender a felicidade que existe dentro do crente, o brilho que existe na vida do crente, que está sempre aos pés do Senhor. É porque você tem o Espírito Santo de Deus. E o mundo, que não pode receber, porque não conhece, mas ele é obrigado a se dobrar. Não conhece. Então ele encheu José de sabedoria e tirou da prisão ali alguém e colocou em um dos mais altos cargos daquela nação. O fez governador do Egito. Por quê? Porque era sensível à voz do Espírito Santo, porque permaneceu, irmãos, fiel a Deus, porque reconhecia a sua pequenez e reconhecia a necessidade de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. O Senhor ele continua através do seu Espírito. Isso é, irmãos, a atuação do Espírito no Antigo Testamento. E os irmãos veem a distância, o tempo que o Espírito Santo ele atuava, era distante um do outro, mas ele atuou na vida e capacitou os juízes para julgarem o povo de Deus. Juízes capítulo 3, verso 10.
capítulo 6, versos 34, 11 e 29. Não temos tempo para lermos tudo isso. E nós vemos a capacitação do Espírito Santo de Deus, irmãos, para trabalhar na sua obra. Isso nas mais diversas áreas que até alguém considera insignificante. A Bíblia diz que ele tomou a Bezalel e o capacitou para trabalhar nos utensílios do tabernáculo de Deus. Não tinha conhecimento da área, mas o Espírito Santo de Deus o capacitou para exercer isso. Irmão, você sabia que até para zelar a casa de Deus, se não for pelo Espírito Santo, ele não faz? Até para trocar uma lâmpada, se não for pelo Espírito Santo de Deus, ele não faz. Por quê? Porque dá trabalho, mas Deus, ele capacita. Deus, irmãos, ele trabalha no coração daquele que está disposto a fazer pela sua obra. Então não existe coisa pequena, não existe cargo maior ou menor na obra, não. Quando ele é feito com amor, quando ele é impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. E a atuação do Espírito Santo de Deus não para, não. Ele vai na vida dos profetas, ele falou através dos profetas, e algo indispensável para o anúncio da vinda de Jesus, tudo impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Eles romperam barreiras, eles pularam obstáculos que aos olhos humanos pareciam difíceis, homens que a Bíblia diz que o mundo não era digno deles, mas que foram chamados por Deus para renegarem as suas vidas e viverem guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Ele usou Isaías, usou Azarias, usou Jaziel, Miqueias, louvado seja Deus. Todos estes, irmãos, e muitos outros foram cheios, impulsionados pelo Espírito Santo. Para quê? Para continuação da obra de Deus e crescimento do seu reino aqui na terra. Porque o Espírito Santo, ele foi enviado para isso, para estar com o povo de Deus, dando continuidade à obra do Senhor. Continuando, e eis que nós temos através de um profeta, muito usado pelo Senhor, uma promessa, que como nós lemos aqui, Jesus ele disse: permaneçam em Jerusalém, não se ausentem, até que vocês do alto recebam a promessa. E aí vem Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, uma profecia linda, maravilhosa. Ele diz que o Senhor, ele derramaria agora do seu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo, ele usava homens e mulheres esporadicamente no Antigo Testamento. E quando vamos entrar na dispensação da graça, o Espírito Santo agora ele usa, irmãos, de uma forma abundante aqueles que querem e que se deixam usar por eles, porque a promessa do Pai agora iria se cumprir. E há de ser, disse o profeta Joel, que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando falamos de derramamento, falamos de abundância. Quando falamos de derramamento, nós falamos de extravagância. É disso que o profeta está falando. Quem quer vai receber, quem acredita vai receber, quem reconhece que precisa vai receber. O Senhor ele vai derramar, porque Ele é fiel. Ele é fiel. O Espírito Santo está no meio da igreja, irmãos, capacitando. É para a obra, ele capacita. Você diz: eu não tenho capacidade, não tem mesmo. Não, você não tem condições, mas Deus te capacita. Tudo isso que você tem feito é pelo Espírito, para a glória de Deus Pai. A obra ela continua. Não é porque, irmãos, existem pessoas melhores que outros, não.
Não é porque alguém é o bam, não. A obra continua, irmãos, é porque ela está edificada no Senhor. É por isso que ela não cai. É por isso, irmãos, que ela continua prosseguindo. É por isso, irmãos, que a obra do Senhor, ela continua crescendo. Louvado seja Deus. É porque o Espírito Santo, que é Deus, Ele está assistindo de perto todos os seus filhos. Louvado seja Deus. E por que necessitamos do Espírito Santo? Porque o próprio Jesus foi obra, irmãos, do Espírito Santo. Mateus, capítulo de número 1, versículo 18. A Bíblia diz, quando o anjo apareceu ali a Maria, disse: olha, o que está gerado no teu ventre é obra do Espírito Santo de Deus. É obra do Espírito Santo de Deus. Ele veio por intermédio do Espírito Santo para salvar a mim e a você, para estar perto de mim e de você todos os dias, como ele disse, até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona, Ele não nos desampara. A promessa dele, irmãos, é linda. Ele disse: olha, eu não vos deixarei órfãos. Louvado seja Deus. Irmãos, precisamos dele, porque ele, o Espírito, é quem nos regenera, é quem nos transforma, é quem nos transforma em novas criaturas. Quem nós éramos? Quem éramos nós antes de encontrarmos o Senhor? Antes de o Senhor ele entrar na nossa vida com a sua salvação e consequentemente com a ação transformadora do Espírito Santo. Alguém pode até conhecer a Bíblia de uma ponta a outra e ainda assim não ser regenerado. Alguém, irmãos, pode até ir para a igreja, como foi o caso de Nicodemos, que conhecia as Escrituras. O próprio Jesus o repreendeu e disse: tu és mestre, tu és um mestre, tu és formado, tu és doutor, um príncipe em Israel. Mas é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, irmãos, ficou para trás. Tudo é novidade na vida de quem aceita o Senhor. Nós temos o exemplo do apóstolo Pedro. Um homem, irmãos, preparado, que agia no impulso, preparado de forma humana. Ele era um pescador, um exímio profissional, mas sabia manejar uma espada, manejar. A sorte de Malco, quando ele foi defender Jesus, é que Malco ele foi ligeiro, porque era soldado também. Porque Pedro, eu acredito que foi no pescoço, mas a orelha que foi decepada. A transformação daquele homem, irmão, que agia no impulso. E quando recebeu o derramamento do Espírito de Deus, que se levantou, irmão, lá no Pentecoste, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, repreendendo o povo que estava ali, dizendo: olha, esse povo que agora recebeu o Espírito de Deus, eles não estão embriagados, como vocês estão pensando, não. Pode até parecer, tinha gente andando de um lado para outro, mas isso é a promessa. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia que eles permaneceram, louvado seja Deus, esperando a promessa. Esperando a promessa. Irmãos, ele nos regenerou. Se a gente for olhar aqui quem era quem de um por um, e Jesus é o único que transforma, que muda o caráter das pessoas através do seu Espírito Santo. Era assassino, não é mais. Era ladrão, não é mais. Era uma pessoa que só fazia o mal. O Espírito Santo vem, limpa a casa, regenera, para que ele possa usar na sua obra. E você agora é uma nova criatura. Louvado seja Deus. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus, porque se não fosse Ele ter entrado na sua vida, quem sabe, muitos de nós não estaríamos aqui hoje. Mas o Espírito Santo de Deus te regenerou, te limpou, te purificou, te transformou em uma nova criatura. Louvado seja Deus. Porque merecemos? Não. Pela sua misericórdia,
porque merecemos? Não. Romanos capítulo 8, versículo de número 26, é porque o Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, que Ele intercede por nós, irmãos, sabe como? Com gemidos inexprimíveis, algo inefável, algo que está além da compreensão humana. É por isso que estamos aqui. Ele, além de regenerar, Ele intercede. Pai, tem misericórdia dele, com gemidos inexprimíveis. Quem sabe soluçando, quem sabe se ajoelhando, olha para ele, olha para ela. Pai, dá mais uma oportunidade, porque não merecemos. A natureza do homem é má, a natureza do homem é pecaminosa. Todavia temos um que intercede por nós com gemidos. Sabe o que é gemido, irmão? Você já gemeu com uma dor profunda? Eu não falo de dor física, de dor externa, mas eu falo dor na alma, dor no coração. Você já gemeu assim? É assim que o Espírito Santo, Ele geme intercedendo por nós, e a misericórdia do Senhor, ela nos alcança. Louvado seja Deus. Porque precisamos do Espírito Santo. Para que precisamos do Espírito Santo? Para que Ele precisa de nós? Para realizarmos, irmãos, a sua obra evangelizadora. Que o papel dele também é regenerar, como já falamos. E o versículo de número 8 do capítulo 1 de Atos, que nós lemos aqui: e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E agora sim, Ele vem, irmãos, e nos dá autoridade legal. Essa autoridade, ela só é concedida pelo Espírito Santo. Você prega, não é por vontade própria, não. É porque Ele habita em você. E no momento que Ele passou a habitar em você, o Senhor lhe disse: olha, vocês vão receber poder e vocês vão pregar por todos os lugares. Está autorizado pelo Espírito Santo de Deus. E Ele vai acompanhar vocês. Como? Através dos seus sinais, através das suas maravilhas. Você vai falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus conceder. Você está autorizado legalmente por Deus, pelo Espírito Santo, para fazer a obra. Louvado seja Deus. Porque só através do poder do Espírito Santo é que a igreja cresce. E esse papel, irmão, fundamental do Espírito Santo, de convencer, irmãos, o pecador do pecado, é fundamental que ele tenha em nós, irmãos, a disposição. O Espírito Santo na nossa vida é para quem pede. É para quem pede. O Senhor, Ele disse: olha, se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais Deus dará do seu Espírito Santo para aqueles que o pedirem. Ele dá, está à disposição de quem quer, está à disposição, irmão, de quem precisa. Você precisa de Deus na sua vida? Você reconhece que é pequeno? Você reconhece a pequenez? Viu a ação de Deus através dos tempos e chegou até nós o Espírito Santo para estar conosco para sempre? Se você quer esse Deus, Ele está à disposição. Se você quer ser renovado, Ele está aqui para renovar as tuas forças. Se você quer fazer a obra, Ele está aqui para te capacitar. Se coloque pequeno mesmo na presença de Deus, porque nós somos, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos vai tomar nas mãos e fazer, irmãos, a gente voar nas asas do Espírito Santo, fazendo a obra a todo tempo, em todo tempo. Então se deixe invadir pelo Espírito Santo de Deus, se deixe ser usado em todas as áreas. Você foi chamado pelo Espírito para zelar a casa de Deus, deixa Ele te usar. Você foi chamado para pregar, deixa Deus te usar. Você foi chamado pelo Espírito Santo, capacitado para tocar, então toca para Deus. Você foi chamado para a área do louvor, não cante, louve a Deus que Ele vai te usar. Ele é fiel,
Ele usa, Ele capacita, Ele dá poder para aquele que quer buscar. Ele convence e intercede por nós. Como disse Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí Paulo ora a Deus por um momento de agonia, e o Senhor lhe responde: Paulo, a minha graça te basta, continua aí pequeno na minha presença, ela é suficiente para a obra que eu tenho para realizar. Porque a promessa de Deus, irmãos, é padecer por amor à obra dele. Quando ele chamou a Paulo, ele disse: olha, ele disse para o servo dele: eu vou mostrar para Paulo o quanto ele tem que padecer por amor ao meu nome. É estarmos dispostos, mas o Espírito Santo de Deus nunca vai nos desamparar, nunca vai nos deixar órfãos. A promessa do Pai é que Ele estaria conosco, mas ela é condicional. Se permanecer, se ficar no lugar da bênção, se não olhar para a direita e nem para a esquerda, se buscar Deus com toda a sua alma, de todo o coração, de todo entendimento, aí Deus derrama da graça, aí Deus abençoa, aí Deus te fortalece. Aí daqui a pouco você olha para trás e diz: como é que eu cheguei até aqui? Você não chegou não, o Espírito Santo te levou, te conduziu. É por isso que você está onde está, é porque Ele intercede por você. Amém? Que Deus nos abençoe. E eu quero agradecer a oportunidade. Peço permissão, pastor, para fazer uma oração. Aí mesmo do seu lugar, fique de pé. Fique de pé. Sabe o Espírito Santo de Deus, que atravessou a história, que agia de forma esporádica, longe uma da outra? O Senhor lhe disse que Ele agora estaria para sempre conosco. E Ele está aqui em nosso meio. Ele está aqui do nosso lado, procurando uma vida para usar, procurando alguém disposto. Ele disse que aqueles que adoram o Pai, adoram o Espírito em verdade, Deus está procurando esses que adoram em Espírito e em verdade. Um coração disposto é só o que Deus quer. Um coração voluntário é só o que Deus quer. Meu Deus e meu Pai, meu eterno Senhor, meu Deus, aqui pela Tua misericórdia, a Tua palavra foi exposta, e nós vemos, Senhor, a atuação do Teu Espírito Santo na vida dos Teus filhos. E agora aqui está a Tua igreja, meu Deus, a qual o Senhor prometeu que o Teu Espírito estaria para sempre com eles, do lado, meu Deus, regenerando, capacitando, Senhor, intercedendo, meu Deus, com gemidos inexprimíveis. Pai, precisamos do Teu agir na nossa vida, precisamos do renovo, meu Deus. Move, Espírito Santo, assim como Tu pairou sobre as águas, paira sobre o Teu povo aqui, renovando vidas, batizando, meu Deus, com Teu Espírito Santo, renovando alianças, compromissos, meu Deus, que alguém assumiu diante de Ti, de fazer a obra a tempo e a fora de tempo. Meu Deus, reveste de autoridade, Senhor, derrama, meu Deus, abundantemente do Teu Espírito na vida da Tua igreja, na vida dos Teus servos, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós Te agradecemos, ó Pai.